Capítulo 7. As pregações do Tiberíades. Alguns dias haviam decorrido sobre os fatos que acabamos de narrar. Em Cafarnaum, não somente o cenário, mas também os atores guardavam a mesma fisionomia. Compelido pela atitude irrevogável e enérgica do Senado, Sulpício Tarquínios regressara a Jerusalém, obedecendo às ordens de Pilatos que, por sua vez, recebera a notificação de Públio Lentulus referente à dispensa do lictor. Não devemos esquecer que Públio permanecia na Palestina com poderes amplos, na qualidade de emissário de César e do Senado, e a quem todas as autoridades da província, inclusive o governador, eram obrigados a acatar com especial atenção e máximo respeito. O procurador da Judéia não se esquecera, portanto, de substituir Sulpício do melhor modo possível, buscando conhecer com interesse os motivos do seu afastamento, assunto que o Senado solucionou com o mais largo espírito de superioridade do ponto de vista político. Pilatos coadjuvou com a melhor boa vontade o serviço de pesquisa quanto ao paradeiro do pequeno Marcos, movimentando funcionários de sua inteira confiança e vindo pessoalmente a Cafarnaum, a fim de conhecer, na sua intimidade, as diligências efetuadas. O senador recebeu-lhe a visita com as mais altas mostras de consideração e aceitou-lhe a cooperação, sinceramente confortado, em vista de os acontecimentos desmentirem, perante o seu foro íntimo, as caluniosas acusações de que era vítima a esposa. Sua vida doméstica, porém, sofrera as mais profundas alterações. Não sabia mais viver aquelas horas de colóquio feliz com a esposa, da qual os separava um véu de dúvidas amargas e infinitas. Várias vezes tentou improficuamente readquirir a antiga confiança e a sua espontaneidade afetiva. Rugas de pesar vincaram-lhe então o semblante, ordinariamente altivo e orgulhoso, esfumando-lhe os traços fisionômicos num nevoeiro de preocupações angustiosas. Todos os seus íntimos, inclusive a esposa, atribuíam ao desaparecimento do filhinho tão singular metamorfose. Nas horas habituais das refeições, notava-se-lhe o esforço para desanuviar a fisionomia. Dirigia-se então à mulher, ou respondia às suas perguntas carinhosas com monossílabos apressados, acentuando as palavras com laconismo incompreensível. Sofrendo amargamente com aquela situação, Lívia apresentava-se cada vez mais abatida, tentando em vão decifrar o motivo de tantas provações e infortúnios. Muitas vezes, procurou sondar o espírito de Públio, de modo a levar-lhe um pouco de carinho e consolação, mas ele evitava as expansões afetuosas com pretextos decisivos. Quase que lhe aparecia tão somente no triclínio e, feita a refeição costumeira, retirava-se abruptamente para o grande salão do arquivo, onde passava todas as suas horas de inquietadoras meditações. De Marcos, nenhuma notícia havia, que lhe proporcionasse a mais ligeira sombra de esperança. Por uma formosa manhã da Galiléia, vamos encontrar Lívia em palestra íntima com a serva dedicada e amiga fiel, a quem replica nesses termos, depois de carinhosamente inquirida, acerca do seu estado de saúde. Sinto-me bem mal, minha boa Ana. À noite, o coração bate-me descompassadamente e, ora a ora, vejo crescer-me no íntimo dolorosa impressão de amargura. Não poderia bem definir meu estado, ainda que o quisesse. O desaparecimento do pequeno enche-me a alma de lúgubres presságios, multiplicando o peso das minhas aflições maternas, quando não posso vislumbrar, nem de leve, a causa de tamanhos padecimentos. E agora é, sobretudo, o estado de Públio o que mais me acabrunha. Ele foi sempre um homem puro, leal e generoso, mas de algum tempo a esta parte noto-lhe singulares diferenças no temperamento, agravando-se-lhe os sintomas doentios com maior intensidade, após o incompreensível desaparecimento do nosso filhinho. A mim se me figura que ele vem sofrendo os mais fortes distúrbios sentimentais, com sérios prejuízos para a saúde. Bem vejo, senhora, quanto sofreis, aventou a serva carinhosa. Sei que sou uma criatura humilde e sem nenhum valor, mas pedirei a Deus que vos proteja incessantemente, restabelecendo a paz do vosso coração. Criatura humilde e sem valor?
diz a pobre senhora, buscando demonstrar-lhe o grau de sua estima sincera. Não digas isso, mesmo porque não sou dessas almas que aferem o valor de cada um pelas posições que desfruta ou pelas honras que recebe. Filha única de pais que me legaram considerável fortuna, cidadã romana, com as prerrogativas de mulher de um senador, vês quanto sofro nos trabalhos amargos deste mundo. Os títulos que o berço me outorgou não conseguiram eliminar as provações que o destino também me trouxe, com a mocidade e a fortuna fácil. Reconheces, pois, que, sendo eu Patrícia e tu uma serva, não possuímos um coração diverso, mas sim o melhor sentimento de fraternidade, que nos abre a porta de uma compreensão carinhosa, a valer por asilo suave nos dias tristes da vida. De mim para consigo, sempre supus, contrariamente à educação recebida, que todas as criaturas são irmãs, filhas de uma origem comum, sem conseguir atinar com as linhas divisórias entre aqueles que possuem muitos haveres e muitos títulos e os que nada possuem, neste mundo além do coração, onde costumo localizar os valores de cada um nesta vida. Senhora, exclamou a serva, tocada na mais grata surpresa, vossas palavras me comovem, não somente por partirem dos vossos lábios, dos quais me habituei a ouvir sempre com carinho e veneração, mas também porque o profeta de Nazaré nos tem dito a mesma coisa em suas prédicas. Jesus? Perguntou Lívia, de olhos brilhantes, como se aquela referência lhe lembrasse uma fonte de consolação, da qual se houvesse momentaneamente esquecido. Sim, minha senhora, e por falar nele, por que não buscardes um pouco de conforto nas suas divinas palavras? Juro-vos que as suas expressões, sábias e amorosas, vos consolariam no meio de todos os pesares, proporcionando-vos sensações de vida nova. Se quisesseis, eu poderia conduzir-vos à casa de Simeão, discretamente, a fim de receberdes o benefício de suas lições carinhosas. Receberíeis, assim, a alegria de sua bênção, sem vos expordes às críticas alheias, nutrindo o vosso coração dos seus luminosos ensinamentos. Lívia pensou intensamente naquele alvitre que se lhe figurava providência salvadora, respondendo por fim. Os sofrimentos da vida muitas vezes me têm dilacerado o coração, renovando os meus raciocínios acerca dos princípios que me foram ensinados desde o berço. E é por isso que, acolhendo a tua ideia, acho de meu dever procurar a Jesus publicamente, como fazem outras mulheres destes lugares. Era minha intenção procurá-lo antes do nosso regresso a Roma, para lhe manifestar meu reconhecimento pela cura de Flávia, fato que me deixou profundamente impressionada, mas que não nos foi possível comentar em razão da atitude hostil de meu marido. Agora, novamente desamparada, no estuar das minhas dores, recorrerei ao profeta para obter um lenitivo ao coração opresso e torturado. Mulher de um homem que, por força de sua carreira política, ocupa agora o mais alto cargo desta província, irei a Jesus como criatura deserdada da sorte, em busca de amparo e consolação. Senhora, e vosso esposo? Perguntou Ana, antevendo as consequências daquela atitude. Procurarei cientificá-lo da minha resolução, mas se Públio esquivar-se, ainda uma vez, a minha presença para um entendimento mais íntimo, irei mesmo sem ouvi-lo, com respeito ao assunto. Vestirei os trajes humildes desta região de criaturas simples e irei a Cafarnaum, hospedando-me com os teus parentes nas horas necessárias e, no momento das práticas, quero ouvir a palavra do Messias, de coração contrito e alma compadecida pelos infortúnios dos meus semelhantes. Sinto-me profundamente insulada nestes últimos dias e tenho necessidade de conforto espiritual para o meu coração combalido nas provas ásperas. Senhora, Deus abençoe os vossos bons propósitos. Em Cafarnaum, os meus parentes são muito pobres e muito humildes, mas vossa figura está ali no santuário da gratidão de todos, bastando uma palavra vossa para que se ponham à vossa disposição como escravos. Para mim não existe fortuna que se iguale a essa, da paz e do sentimento. Não procurarei o profeta para solicitar-lhe atenções especiais, porque basta a sua caridade, no caso de minha filha. Hoje sadia e forte, graças à sua piedade de justo,
mas tão somente para buscar conforto ao meu coração dilacerado. Pressinto que, em lhe ouvindo as exortações carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provações mais amargas e rudes. Sei que ele me conhecerá nos trajes pobres da Galileia. Todavia, na sua intuição divinatória, compreenderá que, dentro do peito da romana, pulsa um coração amargurado e infeliz. As duas combinaram então ir juntas à cidade na tarde do primeiro sábado. Embalde procurou Lívia uma oportunidade para solicitar a ambicionada permissão do marido, a favor da sua pretensão. Inúmeras vezes buscou improficuamente sondar o espírito de Públio, cuja frieza lhe afugentava a coragem para a necessária consulta. Ela, porém, havia resolvido procurar o mestre, de qualquer maneira. Abandonada numa região em que somente o marido podia compreendê-la integralmente, dentro de sua esfera de educação e rudemente provada nas fibras mais sensíveis da sua alma feminina, de esposa e mãe, a pobre senhora assim deliberou, com pleno assentimento da sua consciência honesta e pura. Talhou uma roupa nova, de conformidade com os usos galileus, de maneira a não se fazer notada na multidão comum nas prédicas do lago, e, cientificando a Comênio da necessidade que tinha de sair naquele dia, a fim de que o marido fosse avisado à hora do jantar, dirigiu-se, na data previamente determinada, pelos caminhos que já conhecemos, em companhia da serva de confiança. Na residência humilde de pescadores, onde se abrigavam os familiares de Ana, Lívia sentiu-se envolvida em radiosas vibrações de serenidade amiga e doce. Era como se o seu coração desalentado encontrasse uma claridade nova naquele ambiente de pobreza, de humildade e ternura. A figura patriarcal do velho Simeão, da Samária, porém, destacava-se a seus olhos entre todos os que a receberam, com as mais elevadas demonstrações de carinhosa bondade. Do seu olhar profundo e das cãs veneráveis emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu. E a sua palavra, ungida de fé, sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis, quando narrava as ações prodigiosas do Messias de Nazaré. Lívia, acolhida por todos com simpatia franca, parecia devassar um mundo novo, até então desconhecido na sua existência. Confortava-lhe sobremaneira a expressão de sinceridade e candura daquela vida simples e humilde, sem atavios nem artifícios sociais, mas também sem preconceitos nem fingimentos perniciosos. À tardinha, confundida com os pobres e os doentes que iam receber as bênçãos do Senhor, vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação. O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos suaves da paisagem. Encrespavam-se as águas mansas de Tiberíades ao sopro carinhoso dos favônios da tarde, que se impregnavam do perfume das flores e das árvores. Brisas frescas eliminavam o calor ambiente, espalhando sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Afinal, todos os olhares se dirigiam para um ponto escuro que se desenhava no espelho cristalino das águas, muito ao longe no horizonte. Era a barca de Simeão, que trazia o mestre para as dissertações costumeiras. Um sorriso de ansiedade e de esperança clareou então todos aqueles semblantes que o aguardavam no desconforto de seus sofrimentos. Lívia reparou aquela turba que, por sua vez, também lhe notara a estranha presença. Operários humildes, pescadores rudes, mães numerosas em cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas dos mais incríveis padecimentos. Criaturas da plebe anônima e sofredora, mulheres adúlteras, publicanos gozadores da vida, enfermos desesperados e crianças numerosas que traziam consigo os estigmas do mais doloroso desamparo. Conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, cuja expressão fisionômica de firmeza e doçura inspirava o mais profundo respeito aos que se lhe aproximavam. E quantos lhe notavam o delicado perfil romano,
enfiada na simplicidade do traje galileu, presumiram na sua figura alguma jovem de Samaria, da Judéia, que tivesse vindo igualmente de longe atraída pela fama do Messias. A barca de Simeão acostara brandamente à margem, ensejando a que o mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros, à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa. Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas devessas de toda a Galiléia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. E a sua palavra enérgica e branda disse da misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A assembleia heterogênea escutava-o embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. Uma luz serena e caridosa parecia vir do Hébron, clarificando a paisagem em tonalidades de opalas e safiras eterizadas. A hora ia adiantada, e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo, e como num suave milagre, a escassa provisão foi partida em pequenos pedaços que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Lívia recebeu igualmente a sua parte e, ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo. Porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Comovida até as lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, eram de vida dissoluta e criminosa. O velho Simeão quis também aproximar-se do Senhor, naquela hora memorável da sua passagem pelo planeta. Lívia acompanhou-o automaticamente e, em poucos minutos, achavam-se ambos diante do mestre, que os acolheu com o seu generoso e profundo sorriso. Senhor, exclamou respeitosamente o ancião da Samária, que deverei fazer para entrar um dia no vosso reino? Em verdade te digo, replicou-lhe Jesus carinhosamente, que muitos virão do Ocidente e do Oriente, procurando as portas do céu, mas somente encontrarão o reino de Deus e de sua justiça aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, ao nosso Pai, que está nos céus, amando o próximo como a si mesmo. E, espraiando o olhar compassivo e misericordioso por sobre a assembleia vasta, continuou com doçura. Muitos também dos que foram aqui chamados serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Esses me encontrarão no reino celestial, porque as suas renúncias hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia. Senhor, aventurou o ancião com os olhos rasos de lágrimas, tudo faria eu por ser um dos vossos escolhidos. Mas Jesus, fitando fixamente o patriarca de Samaria, murmurou com infinita ternura: Simeão,
Vai em paz e não tenhas pressa, porque em verdade aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. E estendendo o raio de luz dos seus olhos até a figura de Lívia, que lhe devorava as palavras com a sede ardente da sua atenção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações: Quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocarão para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Essas palavras foram ditas numa tal atitude que a esposa do senador não teve dificuldade em lhes apreender o sentido profundo para um futuro distante. Aos poucos, dispersou-se a grande assembleia dos pobres, dos enfermos e dos aflitos. Era noite, quando Lívia e Ana regressaram à casa solarenga, confortadas pelas graças recebidas das mãos caridosas do Messias. Profunda sensação de alívio e conforto inundava-lhe a alma. Penetrando, porém, nos seus aposentos, Lívia encontrou de frente a figura enérgica do marido, que deixava transparecer na fisionomia carregada os mais intensos sinais de irritação, como acontecia nos momentos de seu mais ríspido mau humor. Ela notou-lhe a exacerbação de ânimo, mas, ao contrário de outras vezes, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração, porque, com serenidade imperturbável, o encarou face a face, enfrentando-lhe o olhar suspeitoso. Afigurava-se-lhe que a flor de eterna paz espiritual lhe desabrochara no íntimo, ao suave calor das palavras do Cristo, porquanto lhe parecia haver atingido o terreno, até então desconhecido, de serenidade estranha e superior. Depois de fitá-la de alto a baixo com seu olhar duro e inquiridor, exclamou Públio, mal sopitando a cólera incompreensível: Então, que é isso? Que poderosas razões levariam a senhora a ausentar-se de casa em horas tão impróprias para as mães de família? Públio respondeu com humildade, estranhando aquele tratamento cerimonioso: Por mais que buscasse comunicar-te minha resolução de sair na tarde de hoje, fugiste sempre de minha presença, esquivando-te a minha consulta, e eu necessitava procurar o Messias de Nazaré, de modo a acalmar meu coração desventurado. E precisavas de disfarce para encontrar o profeta do povo? Atalhou o senador com ironia. É a primeira vez que noto uma patrícia usando tais artifícios para consolar o coração. Vai a tanto assim o seu menosprezo pelas nossas mais sagradas tradições familiares? Supus não me ficasse bem fazer-me notada na multidão das pessoas pobres e infelizes que procuram a Jesus nas margens do lago, e, identificando-me com os sofredores, não presumi desacatar nossos costumes familiares, mas sim acreditei agir em vosso favor, em favor do nosso nome, considerando a circunstância de ocupares, no momento, nesta província a mais alta expressão política do império. A menos que esteja disfarçando algum outro sentimento, como dissimula a posição social com a indumentária? Muito errou procurando o Messias nesses trajes, porque, afinal, estou investido de poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa da região em minha casa. Mas Jesus, revidou Lívia corajosamente, deve estar para nós muito acima dos poderes humanos, que sabemos tão precários por vezes. Acho que a cura da nossa filhinha, diante da qual todos os nossos recursos foram impotentes, é o bastante para fazê-lo credor da nossa gratidão imperecível. Ignorava que a sua organização mental fosse tão frágil em face dos sucessos do mestre de Nazaré, aqui em Cafarnaum, continuou o senador asperamente. A cura de nossa filha? Como assegurar uma coisa que a sua argumentação pessoal não pode provar com dados positivos? E ainda que esse homem, revestido de forças divinas para o espírito simples e ignorante dos pescadores galileus, tivesse operado essa cura com a sua intervenção sobrenatural, vindo a este mundo da parte dos deuses, poderíamos chamá-lo de impiedoso e cruel, sarando uma menina enferma de tantos anos e permitindo que os gênios do mal e da perversidade nos arrebatassem o filhinho sadio e carinhoso, em cuja fronte colocava a minha ternura de pai todo um futuro brilhante e promissor. Cala-te, Públio,
revidou ela, tomada de uma força superior que lhe conservava toda a serenidade do coração. Recorda-te que os deuses podem humilhar-nos com dureza e vaidade e orgulho absurdos? Se Jesus de Nazaré nos curou a filhinha bem-amada, que apertávamos nos braços frágeis contra os poderes imensos da morte, podia permitir que fôssemos tocados no mais sagrado sentimento de nossa alma, com o incompreensível desaparecimento de nosso Marcos, para que nos sentíssemos inclinados à piedade e à comiseração pelos nossos semelhantes. A senhora se compromete com essa demasiada tolerância que vai ao absurdo da fraternização com os escravos, disse Públio com rispidez e austera severidade. Tal atitude de sua parte me faz pensar seriamente que a sua personalidade mudou no decurso deste ano, porque as suas ideias, longe do nível social da sede do império, baixaram ao terreno dos sentimentos mais relaxados, em face da compostura que se exige da mulher de um senador ou da matrona romana. Lívia ouvira angustiadamente as palavras injustificáveis do marido. Nunca o vira tão irritado, em todo o transcurso da vida conjugal, mas verificara em si própria uma renovação singular, como se o pão rústico, abençoado pelo mestre, lhe transfigurasse as mais recônditas fibras da consciência. Seus olhos se enchiam de lágrimas, não por um orgulho ferido ou pela ingratidão que aquelas admoestações injustas revelavam, mas com profunda compaixão do esposo, que não a compreendia, e adivinhando a dolorosa tempestade que lhe fustigava o coração generoso, porém arbitrário no plano de suas resoluções. Serena e silenciosa, não se justificou perante as severas reprimendas. Foi quando, então, compreendendo que aquele atrito não deveria prosseguir, dirigiu-se o senador para a porta de saída do apartamento, abrindo-a com estrépito ao exclamar: Jamais fiz uma viagem tão penosa e tão infeliz. Gênios malditos parecem presidir as minhas atividades na Palestina, porque se curei uma filha, perdi um filhinho no desconhecido, e começo a perder a mulher no abismo das irreflexões e da incoerência, e acabarei também perdendo-me para sempre. Dizendo, bateu a porta com toda a força dos seus movimentos instintivos, encaminhando-se ao gabinete, enquanto a esposa, de coração genuflexo, dirigia o pensamento para aquele Jesus carinhoso e terno que viera ao mundo para salvar todos os pecadores. Lágrimas dolorosas fluíam-lhe dos olhos, fixos ainda na paisagem do lago de Genezaré, aonde parecia haver regressado em espírito, novamente. Lá estava o mestre, em atitudes doces de prece, cravando nas estrelas do céu os olhos fulgurantes. Figurou-se-lhe que Jesus também lhe notara a presença naquela hora sombria da noite, porque desviara o olhar fúlgido do firmamento constelado e estendia-lhe os braços compassivos e misericordiosos, exclamando com infinita doçura: Filha, deixa que chorem os teus olhos as imperfeições da alma que o nosso Pai destinou para a gêmea da tua. Não esperes deste mundo mais que lágrimas e padecimentos, porque é na dor que os corações se lucificam para o céu. Um momento chegará em que te sentirás no acume das aflições, mas não duvides da minha misericórdia, porque no momento oportuno, quando todos te desprezarem, eu te chamarei ao meu reino de divinas esperanças, onde poderás aguardar teu esposo no curso incessante dos séculos. Pareceu-lhe que o mestre continuaria a embalar-lhe o coração com suaves e carinhosas promessas de bem-aventurança, mas um ruído qualquer a separara daquela visão de luz e de felicidade indefiníveis. Quebrara-se o quadro da sua preocupação espiritual como se feito de tenuíssimas filigranas. Todavia, a esposa do senador compreendeu que não fora vítima de uma perturbação alucinatória e guardou com amor no âmago do coração as doces palavras do Messias. E, enquanto despia os trajes galileus, a fim de retomar o curso de suas obrigações domésticas, de alma límpida e consolada, parecia ainda lobrigar o vulto sereno e amado do Senhor, nas eminências verdejantes das margens do Tiberíades, através da neblina suave, que lhe embaciava os olhos, úmidos de pranto. Capítulo 8.
no grande dia do Calvário. Desde a sua altercação com a esposa, fechara-se Públio Lentulus na mais penosa taciturnidade. Dolorosas suspeitas lhe vergastavam o coração impulsivo acerca do procedimento daquela que o destino algemara ao seu espírito, para sempre, no instituto da vida conjugal. Não pudera compreender o disfarce de que Lívia se utilizara para o encontro com o profeta de Nazaré, pois seu temperamento orgulhoso rebelava-se contra aquela atitude da mulher, considerando a sua posição social um penhor de veneração e do respeito de todos e dando guarida assim às mais penosas desconfianças, intoxicado pelas calúnias de Fúlvia e Sulpício. Algum tempo decorrera, e enquanto ele se enclausurava no seu mutismo e na sua melancolia, Lívia abroquelava-se na fé, nas palavras carinhosas e persuasivas do Nazareno. Nunca mais voltara ela a Cafarnaum com o fim de ouvir as consoladoras prédicas do Messias, mas, por intermédio de Ana, que lá comparecia pontualmente, procurou auxiliar sempre que possível os pobres que buscavam a palavra de Jesus, na medida dos seus recursos materiais. Profunda tristeza lhe invadiu o coração sensível e generoso ao observar as atitudes incompreensíveis do companheiro. Mas a verdade é que já não colocava suas esperanças em qualquer realização do orbe terrestre, volvendo as mais ardentes aspirações para aquele reino de Deus, maravilhoso e sublime, onde tudo devia transpirar amor, ventura e paz, no seio farto de soberanas consolações celestes. Aproximava-se a Páscoa do ano 33. Numerosos amigos de Públio haviam aconselhado a sua volta temporária a Jerusalém a fim de intensificar os serviços da procura do filhinho no curso das festividades que concentravam na época as maiores multidões da Palestina, estabelecendo possibilidades mais amplas ao reencontro do desaparecido. Peregrinos incontáveis de todas as regiões da província dirigiam-se para Jerusalém, a participar dos grandes festejos, oferecendo simultaneamente os tributos de sua fé no suntuoso templo. A nobreza indígena também se fazia notar ali, em tais circunstâncias, através de seus elementos mais representativos. Todos os partidos políticos se arregimentavam para os serviços extraordinários das solenidades que reuniam as maiores massas do judaísmo, encaminhando-se para lá os homens mais importantes do tempo. As autoridades romanas, por sua vez, concentravam-se igualmente em Jerusalém, na mesma ocasião, reunindo-se na cidade quase todos os centuriões e legionários, destacados a serviço do império, nas paragens mais remotas da província. Públio Lentulus não desdenhou o alvitre e, antes que a cidade se enchesse de romeiros e exploradores, já ali encontrava com a família, fornecendo instruções aos servos de confiança, conhecedores do pequenino Marcos, de maneira a estabelecer um cordão de investigadores atentos e permanentes, enquanto perdurassem os festejos. Em Jerusalém, o convencionalismo social não se modificara, notando-se apenas a circunstância de Públio haver dispensado a residência do tio Sálvio, adquirindo uma vila confortável e graciosa em plena rua movimentada, de onde pudesse observar igualmente as manifestações populares. Às vésperas da Páscoa, chegaram com a volumosa pré-mar de peregrinos de todas as classes e de todas as localidades provinciais. Interessante observar-se naqueles blocos heterogêneos de povo os hábitos mais díspares entre si. Caravanas sem conto, revelando os mais esquisitos costumes, atravessavam as portas da cidade, patrulhadas por numerosos soldados pretorianos. E enquanto o senador fazia comparações de ordem econômica, social e política, observando as massas de povo que afluíam às ruas movimentadas, vamos encontrar Lívia em palestra íntima com a serva de sua amizade e confiança. Sabeis, senhora, que também o Messias chegou ontem à cidade? Exclamava Ana, com um raio de alegria nos grandes olhos. Verdade? Perguntou Lívia surpresa. Sim, desde ontem chegou Jesus a Jerusalém, saudado por grandes manifestações populares.
A ressurreição de Lázaro em Betânia confirmou suas divinas virtudes de filho de Deus entre os homens mais descrentes dessa cidade, e acabo de saber que sua chegada foi objeto de imensas alegrias da parte do povo. Todas as janelas se enfeitaram de flores para sua passagem triunfal. As crianças espalharam palmas verdes e perfumadas no caminho, em homenagem a ele e aos seus discípulos. Muita gente acompanhou o Mestre, desde as margens do lago de Genezaré, seguindo-o até aqui, através de todas as localidades. Quem me trouxe a notícia foi um conhecido pessoal, portador do tio Simeão, que também veio a Jerusalém nessa grande caminhada, apesar de sua idade avançada. Ana, essa notícia é muito confortadora, disse-lhe a senhora com bondade. E se eu pudesse, iria ouvir a palavra do Mestre, onde quer que fosse, mas bem sabes as dificuldades para a consecução deste intento. Entretanto, ficas livre de tuas obrigações e trabalhos durante a permanência de Jesus em Jerusalém, de modo a bem aproveitares as festas de Páscoa, ouvindo ao mesmo tempo as prédicas do Messias, que tanto bem nos faz ao coração. E entregando à criada o indispensável auxílio pecuniário, observava que Ana partia satisfeita, em demanda das cercanias do Monte das Oliveiras, onde estacionavam massas compactas de peregrinos, entre os quais se notava a presença do velho Simeão, de Samária, romeiro desassombrado que não trepidara, apesar da idade avançada, em aderir ao movimento das peregrinações pelos mais escabrosos e longos caminhos. Em casa de Lentulus, não havia tanto interesse pelas grandes festividades do judaísmo. Um único motivo justificava a presença do senador em Jerusalém, naqueles dias turbulentos, o da busca incessante do filho, que parecia perdido para sempre. Diariamente ouvia os servos de confiança após as diligências empreendidas e, de instante a instante, sentia-se mais acabrunhado por acerbas desilusões, considerando a luta inútil naquelas pesquisas exaustivas e infrutíferas. Na vivenda clara e ajardinada, as horas passavam vagarosas e tristes. Embalde se movimentavam as ruas, patrulhadas por soldados e cheias de criaturas de todos os matizes sociais. O vozerio das ruidosas manifestações populares transpunha aquelas portas quase silenciosas como ecos apagados de rumores longínquos. A penosa situação conjugal em que se colocara separava o senador da mulher, como se estivessem irremediavelmente distantes um do outro e destruídos os laços sagrados do coração. Foi a esse retiro de calma aparente que Ana voltou certa manhã, passados alguns dias, a fim de cientificar a senhora da inesperada prisão do Messias. Com a simplicidade espontânea e sincera da alma popular que ela encarnava, a serva humilde historiou, com os mais íntimos pormenores, a cena provocada pela ingratidão de um dos discípulos em virtude do despeito e da ambição dos sacerdotes e fariseus do templo da grande cidade israelita. Amargamente compungida em face do acontecimento, Lívia considerou que, se fosse noutro tempo, recorreria imediatamente à proteção política do marido, de modo a evitar ao profeta de Nazaré os ataques das ambições desmesuradas. Agora, porém, reconhecia não lhe ser possível socorrer-se do prestígio do companheiro em tais circunstâncias. Mesmo assim, procurou aproximar-se dele por todos os modos, embora improficuamente. De uma sala contígua ao seu gabinete, notou que Públio atendia a numerosas pessoas que o procuravam particularmente em atitude discreta. E o interessante é que, segundo as suas observações, todos expunham ao senador o mesmo assunto, isto é, a prisão inesperada de Jesus Nazareno, acontecimento que desviara todas as atenções das festividades da Páscoa, tal o interesse despertado pelos feitos do Mestre em todos os espíritos. Alguns solicitavam a sua intervenção no processo do acusado, outros, da parte dos fariseus ligados aos sacerdotes do Sinédrio, encareciam aos seus olhos o perigo das pregações de Jesus, apresentado por muitos como revolucionário inconsciente contra os poderes políticos do império. Debalde esperou Lívia que o marido lhe concedesse 2 minutos de atenção, no compartimento próximo do seu gabinete privado.
Sua ansiedade tocava o apogeu quando lobrigou a figura de Sulpício Tarquínios, que vinha da parte de Pilatos, solicitar ao senador o obséquio da sua presença, imediatamente, no palácio do governo provincial, a fim de resolver um caso de consciência. Públio Lentulus não se fez de rogado. Ponderando os deveres de homem de Estado, concluiu que deveria esquecer quaisquer prevenções da sua vida particular e privada, marchando ao encontro das obrigações que devia ao império. Lívia perdeu, então, toda a esperança de implorar-lhe auxílio para o mestre naquele dia. Sem saber por que, intensa amargura invadia-lhe o mundo íntimo. E foi com a alma envolta em sombras que levou ao Pai Celestial as suas preces fervorosas e sinceras, por aquele que seu coração considerava lúcido emissário dos céus, suplicando a todas as forças do bem livrassem o Filho de Deus da perseguição e da perfídia dos homens. Ao chegar à corte provincial romana naquele dia inesquecível de Jerusalém, Públio Lentulus foi tomado de extraordinária surpresa. Ondas compactas de povo se adensavam na praça extensa em gritaria ensurdecedora. Pilatos recebeu-o com deferência e solicitude, conduzindo-o ao gabinete amplo, onde se reunia pequeno número de patrícios, escolhidos a dedo em Jerusalém. O pretor Sálvio, funcionários de destaque, militares graduados e alguns poucos romanos civis, de nomeada, que passavam eventualmente pela cidade. Ali se aglomeravam, convocados pelo governador, que se dirigiu a Públio Lentulus nestes termos: Senador, não sei se tivestes ensejo de conhecer na Galiléia um homem extraordinário que o povo se habituou a chamar Jesus Nazareno. Esse homem foi agora preso em virtude da condenação dos membros do Sinédrio, e a massa popular que o havia recebido nesta cidade com palmas e flores pede agora nesta praça o seu imediato julgamento por parte das autoridades provinciais em confirmação da sentença proferida pelos sacerdotes de Jerusalém. Eu, francamente, não lhe vejo culpa alguma, senão a de ardente visionário de coisas que não posso ou não sei compreender, surpreendendo-me amargamente o seu penoso estado de pobreza. Neste comenos, penetraram na sala as duas irmãs, Cláudia e Fúlvia, que tomaram assento nesse conselho íntimo de patrícios. Ainda esta noite, continuou Pilatos, apontando para a esposa, parece que os augúrios dos deuses se manifestaram para minha orientação, pois Cláudia sonhou que uma voz lhe recomendava que eu não deveria arriscar minha responsabilidade no julgamento desse homem justo. Resolvi, portanto, agir em consciência, aqui reunindo todos os patrícios e romanos notáveis de Jerusalém para examinarmos o assunto, de modo que o meu ato não prejudique os interesses do império, nem colida com o meu ideal de justiça. Que dizeis, pois, dos meus escrúpulos na qualidade de representante direto do Senado e do imperador entre nós nesse momento? Vossa atitude, obtemperou o senador compenetrado de suas responsabilidades, revela o máximo critério nas questões administrativas. E recordando no íntimo os bens que havia recebido do profeta com a cura da filhinha, embora as dúvidas levantadas por seu orgulho e vaidade, continuou: Conheci de perto o profeta de Nazaré, em Cafarnaum, onde ninguém o tinha na conta de conspirador ou revolucionário. Suas ações ali eram as de um homem superior, caridoso e justo, e jamais tive conhecimento de que sua palavra se erguesse contra qualquer instituto social ou político do império. Certamente alguém aqui o toma como pretendendo a autoridade política da Judéia, cevando-se no seu nome as ambições e o despeito dos sacerdotes do templo. Mas, já que guardais no coração os melhores escrúpulos, por que não enviais o prisioneiro ao julgamento de Antipas, a quem, com mais propriedade, deve interessar a solução de semelhante assunto? Representando nestes dias o governo da Galiléia aqui em Jerusalém, acho que ninguém melhor que Herodes pode resolver em sã consciência um caso como este, considerando-se a circunstância de que julgará um compatrício seu, já que não vos supondes de posse de todos os elementos para proferir sentença definitiva nesse processo insólito. A ideia foi unanimemente aceita, sendo o acusado conduzido à presença de Herodes Antipas, por alguns centuriões,
obedecendo-se rigorosamente às determinações de Pilatos nesse sentido. Todavia, no palácio do tetrarca da Galileia, foi Jesus de Nazaré recebido com profundo sarcasmo. Apelidado pela gente simples como Rei dos Judeus e simbolizando a esperança de certas reivindicações políticas para numerosos de seus seguidores, entre os quais se incluía o famoso discípulo de Queriot, o mestre de Nazaré foi tratado pelo príncipe de Tiberíades como o vulgar conspirador, humilhado e vencido. Antipas, porém, para fazer sentir ao procurador da Judéia a conta de ridículo em que tomava os seus escrúpulos, mandou que se tratasse o prisioneiro com o máximo de ironia. Vestiu-lhe uma túnica alva, igual à indumentária dos príncipes do templo, colocando-lhe nos braços uma cana imunda à guisa de cetro, e coroou-lhe a fronte abatida com uma auréola de venenosos espinhos. Devolvendo-o à sanção de Pilatos no turbilhão de gritarias da população exacerbada. Muitos soldados romanos cercavam o acusado, protegendo-o das investidas da massa furiosa e inconsciente. Jesus, trajando por irrisão a túnica da realeza, coroado de espinhos e empunhando uma cana como símbolo do seu reinado no mundo, deixava transparecer nos olhos profundos indefinível melancolia. Cientificado de que o prisioneiro era devolvido por Antipas ao seu julgamento, o governador dirigiu-se novamente aos seus conterrâneos, exclamando: Meus amigos, não obstante nossos esforços, Herodes apela também para nós outros, a fim de se confirmar a peça condenatória do profeta Nazareno, recambiando-o com sua situação penosamente agravada perante o povo, porquanto, como suprema autoridade em Tiberíades, tratou o prisioneiro com revoltante sarcasmo, dando-nos a entender o desprezo com que supõe deva ele ser encarado pela nossa justiça e administração. Tão amarga situação contrista-me bastante, porque o coração me diz que esse homem é um justo. Mas que fazemos em semelhante conjuntura? Da câmara isolada, onde se reunia o apressado e reduzido conselho de patrícios, podiam observar-se os ecos rumorosos da turba amotinada em espantosa gritaria. Um ajudante de ordens do governador, de nome Políbios, homem sensato e honesto, penetrou no recinto pálido e quase trêmulo, dirigindo-se a Pilatos. Senhor governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa se não confirmardes a sentença condenatória de Jesus Nazareno, dentro do menor prazo possível. Mas isso é um absurdo, retrucou Pilatos emocionado. E afinal, que diz o profeta em tais circunstâncias? Sofre tudo sem uma palavra de recriminação e sem um apelo oficial aos tribunais de justiça? Senhor, replicou Políbios, igualmente impressionado, o prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de um cordeiro e nada reclama. Nem mesmo o supremo abandono em que o deixaram quase todos os diletos discípulos de sua doutrina. Comovido com os seus padecimentos, fui falar-lhe pessoalmente e, inquirindo-o sobre os seus martírios, afirmou que poderia invocar as legiões de seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de 1 minuto, mas que isso não estava nos desígnios divinos, e, sim, a sua humilhação infamante, para que se cumprissem as determinações das Escrituras. Fiz-lhe ver, então, que poderia recorrer à vossa magnanimidade a fim de se ordenar um processo dentro de nossos dispositivos judiciários, de maneira a comprovar sua inocência, e, todavia, recusou semelhante recurso, alegando que prescinde de toda a proteção política dos homens, para confiar tão somente numa justiça que diz ser a de seu Pai, que está nos céus. Homem extraordinário, revidou Pilatos, enquanto os presentes o acompanhavam estupefatos. Políbios, continuou ele, que poderíamos fazer para evitar-lhe a morte nefanda nas mãos criminosas da massa inconsciente? Senhor, em vista da necessidade de resolução rápida, sugiro a pena dos açoites na praça pública, por ver se assim conseguimos amainar as iras populares, evitando ao prisioneiro a morte ignominiosa nas mãos de celerados sem consciência. Mas os açoites? Diz Públio Lentulus, admirado,
antevendo as torturas do horrível suplício. Sim, meu amigo, redarguiu o governador, dirigindo-lhe a palavra com atenção respeitosa. A ideia de Políbios é bem lembrada. Para evitarmos ao acusado a morte ignominiosa, temos de lançar mão deste recurso. Vivendo na Judéia há quase 7 anos, conheço esse povo e sei de suas temíveis atitudes quando as suas paixões se desencadeiam. O suplício foi então ordenado no pressuposto de evitar maiores males. Diante de todos, foi Jesus açoitado, de maneira impiedosa, aos berros estridentes da multidão amotinada. Nesse instante doloroso, Públio e alguns romanos se ausentaram por momentos da câmara privada onde se reuniam, a fim de observarem os movimentos instintivos da massa fanática e ignorante. Não parecia que os peregrinos de Jerusalém haviam acorrido à cidade para as comemorações alegres da Páscoa, mas tão somente para procederem à condenação do humilde Messias de Nazaré. De quando em quando fazia-se mister o concurso decidido de centuriões desassombrados que dispersavam certos grupos mais exaltados, a golpes de chanfalho. O senador fez questão de aproximar-se do supliciado nas suas provações dolorosas e extremas. Aquele rosto enérgico e meigo, em que os seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa nas margens do Tiberíades, estava agora banhado de suor sangrento a manar-lhe da fronte dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiada e indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma disposição encantadora sobre os ombros seminus, e todavia estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignominiosa. O corpo vacilava, trêmulo, a cada vergastada mais forte. Mas o olhar profundo saturava-se da mesma beleza inexprimível e misteriosa, revelando amargurada e indefinível melancolia. Por um momento, seus olhos encontraram os do senador, que baixou a fronte, tocado pela imorredora impressão daquela sobre-humana majestade. Públio Lentulus voltou intimamente compungido ao interior do palácio, onde daí a poucos minutos retornava Políbios, cientificando o governador de que a pena do açoite não havia saciado, infelizmente, as iras da população enfurecida, que reclamava a crucificação do condenado. Penosamente surpreendido, exclamou o senador, dirigindo-se a Pilatos com intimidade: Não tendes, porventura, algum prisioneiro com processo consumado que possa substituir o profeta em tão horrorosas penas? As massas possuem alma caprichosa e versátil, e é bem possível que a de hoje se satisfaça com a crucificação de algum criminoso em lugar desse homem, que pode ser um mago ou visionário, mas é um coração caridoso e justo. O governador da Judéia concentrou-se por momentos, recorrendo à memória com o fim de encontrar a desejada solução. Lembrou-se então de Barrabás, personalidade temível, que se encontrava no cárcere aguardando a última pena, conhecido e odiado de todos pelo seu comprovado espírito de perversidade, respondendo afinal: Muito bem, temos aqui um celerado no cárcere, para alívio de todos, e que poderia com efeito substituir o profeta na morte infamante. E mandando fazer o possível silêncio, de uma das eminências do edifício, ordenou que o povo escolhesse entre o bandido e Jesus. Mas, com grande surpresa de todos os presentes, a multidão bradava com sinistro alarido, numa torrente de impropérios: Jesus! Jesus! Absolvemos Barrabás! Condenamos a Jesus! Crucificai-o! Crucificai-o! Todos os romanos se aproximaram das janelas, observando a inconsciência da massa criminosa no ímpeto de seus instintos desencadeados. Que fazer diante desse quadro? Perguntou Pilatos, emocionado, ao senador que o ouvia atentamente. Meu amigo, respondeu Públio com energia, se a decisão dependesse tão somente de mim, fundamentá-la-ia em nossos códigos judiciários, cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta, e mandava dispersar a multidão inconsciente à pata de cavalo.
mas considero que as minhas atribuições transitórias junto ao vosso governo não me outorgam direito a tais desmandos, e, além disso, tendes aqui uma experiência de 7 anos consecutivos. De minha parte, suponho que tudo foi feito para que as decisões não fossem precipitadas. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado a julgamento de Antipas, que complicou a situação diante da populaça irresponsável, dentro das suas infelizes noções da tarefa de um governo, deixando-vos a responsabilidade da última palavra sobre o assunto. Em seguida, determinastes o suplício do açoite para satisfazer ao povo amotinado, e agora acabais de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado. Tudo inutilmente. Como homem, estou contra este povo inconsciente e infeliz, e tudo faria por salvar o inocente. Mas como romano, acho que uma província como essa não passa de uma unidade econômica do império, não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais e presumindo, desse modo, que a responsabilidade desta morte nefanda deve caber agora exclusivamente a essa turba ignorante e desesperada e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem. Pilatos enterrou a fronte nas mãos, como a refletir maduramente naquelas ponderações. Mas antes que pudesse externar sua opinião, eis que Políbios aparece aflito, exclamando em atitude discreta: Senhor governador, é preciso apressar vossa decisão. Espíritos maldizentes começam a duvidar da vossa fidelidade aos poderes de César, compelidos pela intriga dos sacerdotes do templo, colocando a vossa dignidade em terreno equívoco para todos. Além disso, a populaça tenta invadir a casa, tornando-se necessário assumir atitude decisiva, sem perda de 1 minuto. Pilatos ficou rubro de cólera, diante de semelhantes injunções, exclamando irritado, como se estivesse sob o jugo do mais singular dos determinismos: Está bem, lavarei as mãos deste ignominioso delito. O povo de Jerusalém será satisfeito. E, procedendo a esse ato, que o celebrizaria para sempre, dirigiu algumas palavras ao condenado, mandando em seguida recolhê-lo a uma cela, onde pudesse permanecer alguns minutos, sem as grosseiras investidas da turba impetuosa, antes que a multidão o conduzisse ao Gólgota, que na linguagem usual deverá ser traduzido por lugar da caveira. Um sol abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Saciada, afinal, a fúria da multidão nos seus desvairamentos infelizes, numerosos soldados seguiram o prisioneiro, que demandava o monte da crucificação, a passos vacilantes, sob o madeiro da ignomínia, que a justiça da época destinava aos bandidos e aos ladrões. Até o momento de sua saída sob a cruz, ninguém se interessara por ele, junto à autoridade, o governador da Judéia. Depreendia daí o Senado que, quantos seguiam o mestre de Nazaré, nas margens do lago em Cafarnaum, o haviam abandonado inteiramente. De uma das janelas do palácio, considerou penalizado o desprezo infligido àquele homem que, um dia, o dominara com a força magnética da sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Ao lado do mestre não se via mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado de sua mãe, o amparavam afetuosamente no doloroso e derradeiro transe. Aos poucos, a praça extensa aquietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância, ouvia-se ainda a vozeria da plebe, aliada ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo, que aliás não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas, e enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério,
Mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres.